alta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles convidados tão especiais que é você que indica, que é que você sugere, que são os ramos mais variados que nós fazemos questão de trazer aqui para poder mostrar para você a experiência, como é que funciona naquele determinado ramo, como é que atua, por que determinada empresa está tão tradicional no mercado, está há tantos anos à frente, outras iniciando, mas também com grande sucesso. É para você, para lhe auxiliar, para você estar sempre conosco no topo. Portanto, hoje, com certeza, mais uma entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ela será muito, mas muito especial. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Estamos aí com o nosso festival de inverno. Hoje mais uns convidados especiais, que a gente vai passar muita fome aí na conversa, porque vai ser uma conversa sensacional. Lembrar, nosso patrocinador master, Melhores Imóveis. Melhores Imóveis é a imobiliária que acha o melhor imóvel para você. Você quer vender, comprar ou alugar? Procura o Jason e o Diego. Eles têm a melhor opção para você. Eles vão atrás do imóvel que cabe no seu bolso, do imóvel que você sonha. Então você passa as características, o Diego e o Jason vão atrás. Sigam eles no Instagram, Melhores Imóveis BNU. É isso, né, Sheila? É isso aí. E para você acompanhar a nossa agenda, nos siga no Instagram, @NoTopoOficial, no Facebook com o No Topo Podcast. E você acompanha os programas tanto no YouTube como um videocast. Então o nosso canal lá chama No Topo Podcast e nas plataformas de áudio também com o No Topo Podcast. Você nos encontra em todas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Estamos lá trazendo todas essas histórias em todas as plataformas possíveis para chegar em todos os públicos. Então vamos aí para mais uma entrevista que com certeza vai ser muito bacana. Legal, está conosco aqui, um grande prazer recebê-los, realmente assim a gente agradece imensamente. Ramo tradicionalíssimo na gastronomia aqui na cidade de Blumenau e já se expandindo para a região, nós vamos conversar muito sobre isso, são os proprietários do restaurante ou ristorante, né? Funicular, esse italiano, boa gente, o Giovanni Sanseverino. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar de alguma maneira. E quero também cumprimentar de forma muito especial ela sim aqui da terra, né? Foi buscar esse italiano lá na Europa e está aqui fazendo grande sucesso também. Márcia Stark. Márcia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Márcia, queria até começar com você. Como é que começa essa história? Afinal de contas, o Giovanni é um italiano que hoje empreende aqui na cidade de Blumenau. Vocês são um belo casal, um casal conhecido no ramo da gastronomia, um estabelecimento que nós vamos conversar de tanta qualidade. Como é que começa essa história, Márcia? Conta para o nosso público aqui, você que é de Blumenau, como é que vem esse italiano aqui para a nossa terrinha? Bom, começa com eu me formando na FURB e achando que faltava alguma coisa para preencher um vazio que ficou depois da faculdade. Aí eu fui para Londres. Qual área você te formou, Márcia? Contábeis. Perfeito. Aí eu fui para Londres e comecei a trabalhar em um restaurante italiano, Tiros Pizza Pomodoro, inesquecível, né? E depois, mais tarde, depois de 3 anos que eu já estava lá, o Giovanni veio trabalhar no mesmo restaurante. Olha só, você foi para Londres trabalhar num restaurante italiano, formado em contábeis aqui no... Não foi exatamente para trabalhar num restaurante italiano, aconteceu, né? Aconteceu. Certo. Fui para estudar, fiz 1 ano de curso de inglês a princípio, esse era o projeto, ficar 1 ano, passar 2 meses viajando e voltar. Aí foi passando 1 ano, depois mais um. Aí quando eu estava quase pronta para voltar, quando eu estava lá 3 anos e meio, eu conheci o Giovanni. E aí, Giovanni, de repente, um dia já esteve nos teus planos vir morar no Brasil ou isso foi um grande acontecimento da vida? Olha, eu lembro de quando eu era criança, que eu sem saber nem onde fosse, sim, eu imaginava que eu ia viver um dia na América Latina. Olha só. No México, eu me imaginava, assim. Mas eu lembro que era criança, eu nem sabia onde era esse México. Mas eu tinha ouvido falar, talvez, ou deve ter visto alguma coisa na televisão, assim, sabe? Eu falava para todo mundo, um dia eu vou morar na América Latina, no México. Cara, não fui pro México, mas acabou, assim, perto, né? Vim pra América Latina, assim. E antes de parar em Londres, tu já tinhas ido trabalhar em outros países, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu viajei bastante, assim. Com 26, eu comecei a viajar. Eu trabalhava em resorts de animação para turista, fazia cenografia. Porque eu fiz escola, eu fiz Academia de Belas Artes. Perfeito. E aí depois eu fazia cenografia de teatro, televisão, eu trabalhei muitos anos com isso aí. E aí tinha um amigo que trabalhava no resort, que eles, sabe, entretenimento para o pessoal vai lá. Perfeito.
E eu fui contratado para fazer isso, para fazer cenografia de teatro. E aí, em vez de acabei fazendo piada, coisa, brincadeira, além daquilo ali, né? E também era para fazer uma experiência pequenininha, fiquei 3 anos, aí fui no Egito, fui na Tunísia. Aí depois aconteceu o negócio das Torres Gêmeas. Foi, 11 de setembro. 11 de setembro, e aí o clima lá no Egito ficou bem complicado, nós andava com a escolta, bem ruim, e aí a Farnesina, que é o órgão italiano, como é que fala? Não sei, praticamente eles deram tipo uma ordem para todos os italianos que estivessem naquelas regiões de voltar para casa, sabe? Então os resorts começaram a fechar, e aí a gente foi obrigado a voltar. Aí eu voltei, eu trabalhava na praia, 40 graus, aí de manhã ia esqui aquático, sabe? Divertia um monte. Aí cheguei em casa no inverno, cara, de pijama, não tinha nada para fazer. Aí fiquei louco, o que eu vou fazer? Sabe, o que eu faço em casa? Aí eu falei para minha mãe, eu tenho que fazer agora, tenho que ir embora, fazer alguma coisa. Aí eu abri o computador, aí comecei a pesquisar a passagem. Aí comecei a passagem barata. Aí apareceu Londres, R$14,99. Tu lembra até disso? E eu lá de pijama, R$14,99. Na época não dava para comprar passagem pela internet, coisa assim. Dava para ver. Aí eu peguei o carro, fui no aeroporto, comprei a passagem, só ida para Londres. Cheguei em casa para almoçar, digo, domingo eu tô indo embora, era quinta-feira. Domingo eu tô indo embora. Minha mãe, mas onde tu vai? Tu acabou de vir. Digo, não, mas não dá. Tu tá me vendo? Faz uma semana que eu estou de pijama em casa sem não ter nada para fazer. Não dá, sabe? Mas onde é que tu vai? Eu vou para Londres. Comprei uma passagem só ida. Meu Deus, sabe? Sem perspectiva nenhuma. Parou na Inglaterra e vendo o que dá. Nada. Aí depois eu vi que tinha um amigo que morava lá, eu liguei para ele, ele disse, não, cara, pode ficar 2 semaninhas comigo, tal. Aí o meu irmão mais velho falava para minha mãe, deixa ele vai lá, vai acabar o dinheiro e vai voltar. Aquele ali... Nunca mais voltou. Sabe que aquele ali... Ele ficou me zoando, né? Mas aquele ali foi para mim, eu pensar na minha cabeça, eu vou dormir debaixo de uma ponte, mas eu não vou voltar. Orgulho. Sabe? Caraca, eu vou voltar. Intrínseco em ti, porque eu digo assim, se eu voltar, ele vai me zoar 10 vezes mais, entendeu? Digo, eu vou voltar se eu quiser voltar. Não porque eu não consegui me virar ali e sou obrigado a voltar, sabe? Aquilo ali foi uma motivação enorme, meu irmão me zoando. Diz, deixa ele aí, ele vai acabar o dinheiro e vai voltar. Aí eu digo, vai pensar entre mim, não, cara, eu vou dormir debaixo de uma ponte, mas eu não volto, cara. Isso era meados de 2001, 2002? Isso era praticamente logo depois do 11 de setembro. Legal. E aí, quando aconteceu aqueles outros atentados em Londres ali, das bombas nas metrô, lá, nós estava lá. Olha só. Bem naquela época, então. Bem naquela época ali, é. Aí isso aqui também foi, cara. Isso aí foi... Nós estávamos em casa, porque nós trabalhava de noite, restaurante também, né? Sim. Mas naquela época nós já estava junto, já morava... A gente já era casado? Já era casado, é. E daí... Aí nós trabalhava de noite e dormia de dia, né? Certo. Aí aquele dia, meu irmão me liga, né? De manhã bem cedo, assim. Aí eu, cara, o que foi? Cara, onde é que vocês estão? Eu tava dormindo. E a Márcia? Tá aqui do meu lado. Tu não sabe de nada? Digo, não, cara, eu sei do quê? Liga a televisão. Cara, eu ligo a televisão, parecia o Rísico. Cara, liga a televisão, tinha o mapa de Londres, ponto de fogo em tudo, sabe? Breaking news. Digo, o que aconteceu? Cara, estão bombardando ali. Morreu um monte de gente, explodiu o metrô. Cara, o metrô de casa. O metrô que eu pegava todo dia para trabalhar. Caraca. O metrô de Old Gate. Todo dia eu pegava aquele metrô ali. Vocês estavam no olho do furacão, literalmente ali. Nós estava lá, Se eu tivesse ido trabalhar aquele dia, provavelmente eu pegava ali alguma... Depois daquele dia eu fiquei mais ou menos 1 ano andando de ônibus só. Eu levava 1 hora para chegar no trabalho de ônibus. Receio, né? E o que eu lembro daquilo era um silêncio. Imagina uma cidade de 16 milhões de habitantes.
tem tudo menos que silêncio, né? Mas naquele momento ali, depois, quando aconteceu aquilo, estava tudo parado, obviamente, polícia em tudo, e tinha um monte de gente andando sozinho, com a maletinha deles. Ninguém falava com ninguém, todo mundo com cabeça baixa, andando, sabe? Uma cidade com um silêncio, silêncio. Um clima... Isso que eu lembro assim mais. A rua lá de casa... Isso marca, né? Silêncio, sabe? Não dava para ouvir nada. Que loucura. Foi complicado. E lá começa a nascer essa ideia empreendedora, lá de vocês voltarem ao Brasil, no caso da Márcia voltar, o Giovanni vir ao Brasil e formar aqui o próprio restaurante, ou surge aqui essa ideia? Como é que funciona isso? Não, a gente já veio de lá com a ideia. A gente veio de lá com a ideia, cardápio, O nome, decoração. Sim, porque ela queria voltar. Então, quando a gente começou a namorar, ela falou para mim, eu vou voltar para o meu país um dia. Então, se tu quiser ficar comigo, eu vou deixar isso bem claro. Então, Justo, né? Eu passei uns dias assim, me perguntando o que eu vou fazer. Tá. Ou eu caso, eu compro uma moto. Aí, uma vez que a gente decidiu que nós ia ficar junto, aí eu digo, se vamos para o Brasil, vamos fazer o quê? Cara, vamos fazer restaurante. É isso que a gente aprendeu a fazer. Porque se tu vai para Londres, ou tu vai para Nova York, ou tu vai para Berlim, qualquer lugar, cara, tu pode ser qualquer coisa. Tu pode ter formatura de qualquer coisa. Mas, na maioria dos casos, tu chega lá que tu não sabe falar. Não conhece o lugar. O único emprego que tu arruma é num restaurante de alguém que fala a tua língua. Aí tu começa por aí. Depois tu pode virar o Elon Musk, porque a cidade te dá a oportunidade. Londres, principalmente, uma cidade que não olha para ti, a tua cor, tua proveniência, nada. Ele só olha para o teu desempenho. Você se mostra uma pessoa confiável, que sabe o que está fazendo, beleza, tu vai longe lá. Legal. Realmente eu sempre me senti muito valorizada nos trabalhos que eu tive lá. Muito Isso é legal mesmo. saber, Márcia, muitos jovens que estão nos assistindo, inclusive, têm esse sonho, vão para a Europa, muitas vezes nessa dúvida. Então, Londres é um belo exemplo nesse aspecto, é? Para nós foi, né? Eu digo por nós dois, né? Para nós foi. Para complicou, mim, né? foi maravilhoso. Foi a faculdade da vida. Porque vocês dois estrangeiros lá na Inglaterra, quer dizer, né, nessa situação que, querendo ou não, sai do habitat natural do seu país e vive uma nova realidade, né? Com certeza. eu lembro que na época eu tinha cabelo comprido, brincos, andava vestido tudo de preto, né? Aí comecei a trabalhar no Burger King, primeiro emprego, Burger King. Só. Burger King de Leicester Square. Já lá na Inglaterra, Lá então. na Inglaterra. É o restaurante mais movimentado do mundo. Abre às 6 da manhã e fecha às 4 da noite. Tem 2 horas parada que entra um monte de gente para fazer uma faxina e abre de novo. Restaurante mais movimentado do mundo. Burger King de Leicester Square. E o que ia dizer? Aonde é que me perdi? Estavas falando dessa experiência exatamente Das oportunidades. Mas eu queria falar outra coisa que agora comecei com isso. Pegando esse gancho, essa foi a tua primeira experiência no ramo da gastronomia, trabalhando no Burger King? Não, aquilo ali não era gastronomia, não. Mas uma experiência... Não, o que eu quero dizer que tu começa por ali, porque tu não fala a língua. Então, cara, a primeira coisa que tu arruma é um trabalho desse. Limpa a mesa, limpa o banheiro. Uma coisa onde tu não precisa de idioma. Eu lembro que eu tinha um papelzinho com escrito I'm Italian, I don't speak English, I'm looking for a job. Entendeu? Sou italiano, não falo inglês, estou procurando emprego. Eu ia nos restaurantes e apresentava o papel. Aí alguém ficava conversando comigo, eu falava yes, e ia embora, né? Aí eu chegava em casa, minha amiga, aí como foi? Cara, foi mal. Porque o pessoal fica conversando, mas tá escrito aqui que eu não entendo nada. Se eles querem me ajudar, tem que me dar uma vassoura, tem que me dar um papel e me apontar com o dedo. Aí eu entendi que eu fui contratado. Se eles continuam... Porque eu digo, pode ser que alguém ficou até com pena de mim e me falou, tipo, volte amanhã, alguma coisa. Mas eu não entendi. Aí eu, para não fazer feio, eu falava, yes, e ia embora. Digo, acho que não vai rolar, sabe? Não vai rolar. Eles vão ter que me apontar alguma coisa para limpar e me dar uma coisa, aí eu vou entender que eu estou sendo... Sim. Os primeiros empregos em Londres é um desafio, não só o emprego, o trabalho em si, é a própria língua, né? Perfeito. Você já foi falando inglês, Márcia? Não, quer dizer, eu tinha um cursinho de inglês básico.
Então, esse meu primeiro emprego no Tiros Pizza Pomodoro, que foi meu primeiro dentro da área de gastronomia. Aí eu tinha um colega na escola que trabalhava lá. Eu disse, mas não está precisando de alguém? Ele disse, tá, mas vocês têm que falar inglês. Aí eu disse, mas será que eu não consigo? Eu disse, acho que não. Ele disse, acho que não consegue. Tá, mas deixa eu tentar. Posso ir lá fazer uma entrevista? Eu vou falar para o Miguel. Tá. Aí marcamos uma entrevista, eu cheguei lá, treinei o caminho inteiro, o que eu podia falar, como, né? Fiz uma pauta de palavras em inglês que eu ia precisar usar. Aí eu sentei na frente do Miguel. Aí ele assim... você é brasileira? Eu sou português. Começou a fazer entrevista em português, aí eu me safei e consegui um emprego. O dono do restaurante era português? O gerente. Gerente? Caraca! Aí eu consegui... Fiz uma entrevista inteira em português. E ali nasceu uma amizade que continua até hoje. Que legal! A gente mantém contato, todos nós mantemos contato ainda com o Miguel, que era nosso gerente do dia, e depois o Ângelo, que era nosso gerente da noite. E assim, eu consegui emprego. Aí tem palavras que eu não entendia, para ver, né, as coisas que a gente passava. O cliente falava alguma coisa para a gente, aí eu ia lá no bar, que era angolano, que também falava português, e falei assim, olha, eles me pediram a bota. Daí ele decifrava. Tá, cara, é complicado. Ok, né? Daí ele me dava. Mas Foi Giovanni, engraçado, no começo é engraçado. Eu fui procurar emprego, né? Eu comecei nesse Burger King ali e não falava nada. Então, o que eu fazia? Eu chegava lá de manhã às 6 e chegava o caminhão com toda hambúrguer, pão, molho, aquelas coisas tudo, e nós tínhamos que levar para o terceiro andar. E é isso que eu fazia. E... meio que carga e descarga, a gente Carga e falaria descarga. aqui. Uhum. Eu não tinha um tostão, cara. Eu ia trabalhar de patins. Que o meu amigo tinha ido embora. E aí ele tinha umas traias que ele não queria levar com ele, umas ferramentas e tal. E entre essas coisas tinha uns patins daquele em linha. Eu, cara, me deixa isso aí. Que né? Imagina, em Londres uma passagem de ônibus custa 5 libras. Cara, hoje dá R$50 a passagem de ônibus. É uma loucura. E aí eu, de patins, fazia 40 minutos de patins para ir trabalhar. E aí eu fazia esse negócio de descarregar o caminhão, e estava na verdade, eu tinha começado limpando banheiro. A minha função era limpar banheiro e o vidro de entrada. Era isso que eu fazia. A cada 15 minutos, banheiro e vidro de entrada. E daí eu estava ficando louco com aquilo ali. Porque todo mundo vinha... A única coisa que eu ouvia era "Where's the toilet?" Eu, "Over there." "Where's the toilet?" "Over there." Eu fazia o dia inteiro isso, sabe? O pessoal chegava lá, "Where's the toilet?" "Over there." Eu falava "over there", sei lá, 10 mil vezes por dia. Eu estava ficando louco, eu digo, não dá. E aí um dia me falaram que tinha um senhor bem de idade e um rapaz novo que era da Bulgária, eu acho, que faziam esse negócio de carregar e descarregar. E aí eu ouvi falar que esse senhor tinha ido embora. Então eu fui falar com a gente, eu quero o trabalho do cara. Porque assim eu não preciso falar com ninguém, sabe? Não preciso falar mais "over there", deu, aguentar mais isso aí. E daí ele disse, não, beleza, pode pegar. Ai, tudo feliz, eu peguei esse trabalho. Só que eu acabei me ferrando, porque ele era um senhor de idade e um rapaz jovem. Eles demoravam todo o horário de trabalho dele para fazer o serviço, de descarregar o caminhão. Mas quando cheguei eu, que era um rapaz mais jovem, nós dois resolvíamos o serviço em metade do tempo. E aí eu estava lá e o cara disse, agora tem que arrumar alguma coisa para esses dois fazer. Porque sobrava horas. E aí, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Pegaram, botaram eu na frente da fritadeira para fazer batata frita. Eu não sei se alguém de vocês já ficou na frente de daquelas fritadeiras de McDonald's. Cara, é uma coisa de louco. Assim. É como se tu sabe aquela estufa antiga que tem aquele negócio que fica laranja? É uma coisa daquela lá apontada no teu rosto. Calor intenso, né? E mais óleo. Eu chegava em casa, tinha voltado adolescente. O rosto vermelho, cheio de espinha. Digo, não dá, cara. 3 meses aguentei. Digo, eu tenho que arrumar outro emprego. Aí eu já estava começando a falar algumas palavrinhas ali. Aí eu digo, não, vou procurar emprego em outro lugar. Aí eu cheguei nesse restaurante italiano, aí eu também tinha cabelo comprido até aqui, barba, brinco, tudo. Aí eu fui falar com esse Ângelo, né? Aí ele olhou para mim e disse, cara, tem que dar uma limpada. Eu vou te dar um conselho, tem que dar uma limpada.
Aí, tá, tudo bem. Aí eu fui para casa, aí fiz a barba, amarrei o cabelo, tirei um brinco que eu tinha aqui e voltei o dia seguinte. Ele nem me reconheceu quando entrei. Caraca! Ele olhou para mim assim, posso ajudar? Eu sou o cara de ontem. Aí ele olhou para mim, aí sabe, ele ficou tão feliz. Aí ele pegou e me contratou. Que é o gerente português, né? Não, esse era Esse um é o italiano. italiano. Tinha tá. dois gerentes, um italiano e um português. Um conterrâneo teu, mais fácil daí, quer dizer... Sim, ele era de Nápoles também. Olha aí, ó. Aí ela arrumou um brasileiro e eu arrumei um napolitano. Aí fui contratar. O gerente da manhã era o português. O gerente da noite era o Ângelo, o italiano. Era para ser, então. Aí eu comecei a trabalhar lá. Mas a gente começou do zero, sabe? Zero. E trabalharam juntos quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos, acho. Eu trabalhei mais até, eu acho. Uns 2, 3 anos. Uns 3 anos. Aí depois mudou esses gerentes ali, chegou um cara horrível, e aí todo mundo se mandou. Aí a Márcia arrumou um emprego num restaurante, sempre num restaurante italiano, uma pizzaria belíssima. Era uma pizzaria que fazia música ao vivo, jazz. Era um lugar fantástico. No meio do Sorro. Fantástico. Tudo de vidro, tudo de vidro, tu olhava as mesinhas dentro, sabe? De dentro olhava para fora e sempre tinha música jazz. Coisa de bom nível, imagina Londres. O que acontece em Londres, por exemplo? Tu pode encontrar num clubzinho de jazz de rua alguém que já foi famoso, por exemplo, 30 anos atrás, sabe? Sim. Mas, sabe, alguém que já teve Claro. um passado de famoso, e depois a coisa não andou, não sei o que, não funcionou. Mas mantém, Mas né? aquele Quer dizer, ali era um cara que tinha talento. Senão nem teria chego lá naquele momento, sabe? Então, tu pode encontrar alguém realmente ótimo fazendo, tocando para ti no barzinho, né? É muito legal. E aí, essa questão vem ao Brasil. Quer dizer, tu enfrenta uma outra questão de novo. O idioma, mais uma vez, né? Mas aquele ali era... A gente já treinou bastante. Porque quando a gente se conheceu, a gente falava inglês. Depois a gente casou, estava falando inglês, aí ele começou a falar italiano comigo. E quando eu não entendia, ele falava em italiano outras palavras, mas não falava mais o inglês. Aí disse, então eu vou começar a falar português. Aí depois de um tempo era ele falando em italiano e eu falando em português. As pessoas até ficavam curiosas, às vezes a gente estava conversando no metrô e eles paravam e perguntavam, mas desculpa, né? Mas que língua que vocês estão falando? Eu estou falando português, ele está falando italiano. A gente falava assim. Sim, uma vez no metrô de noite, eu estava sentado aqui, ela do outro lado e tinha a moça lá do lado dela. Eu falava italiano, napolitano, tudo misturado, né? E ela falava português. Aí a moça... Desculpa, mas o que vocês estão falando? Eu estou falando italiano e napolitano e ela está falando português. E você se entende? A gente treinou. E hoje tu domina italiano, Márcia? Sim. Bacana, né? Poxa, essa integração cultural, acima de tudo, muito legal. Até o napolitano ela entende tudo. É muito engraçado. Eles tentavam falar coisas que eu não deveria escutar, né? Mas não dava muito certo. Se tu vai no Wikipedia, entre as línguas tem napolitano, né? Perfeito. Porque foi reconhecido língua faz já quase 2 décadas. Então, é outra coisa, não tem nada a ver com o italiano, é outra língua. E eu e esse meu amigo, nós falava em dialeto, porque isso é uma maneira de você se sentir menos longe, né? Certo. E ela entendia tudo. Aí nós falava, ela respondia no meio. Ela respondia, se metia. Digo, como é que... Márcia, pega rápido, né, Márcia? Sim. Edinho, tá sentindo já o início? Quer dizer, não conseguimos nem entrar no restaurante ainda, porque é uma mistura cultural, uma experiência do mundo, que é muito importante também. Muito legal. Na verdade, a gente que tem um público aí jovem, que às vezes pensa em ir para fora para aprender a falar um idioma e etc., aqui tá uma baita aula, né? E uma aula de quem vai e volta, no caso da Márcia, né? E monta um grande empreendimento. Então, a experiência lá de fora, sem dúvida, serviu de muita base para o que a gente vai ver aqui para frente, né? Esses 2 restaurantes que eu trabalhei, principalmente, né? O primeiro foi desde do atendimento, né? A gente trabalhava como garçonete e tudo. Quando a gente passou quando esse restaurante fechou, porque ele estava sendo demolido, ia ser uma grande construção, porque era na City, né? Então, era no Centro Empresarial de Londres, esse restaurante. Quando a gente mudou dali para o novo, eu comecei a trabalhar lá desde da parte de finalização da obra, a limpeza da obra, tudo, e depois a gente continuou. E quando eles procuraram alguém eles estavam procurando um caixa
à noite. Aí eu me ofereci, né? Falei assim, eu sou contadora, eu poderia fazer caixa. Aí o Miguel dizia, não, se você não sabe falar inglês direito, você não vai conseguir. Aí o Ângelo, deixa ela fazer, vamos ver como é que ela se sai. Então, vamos lá, né? Aí eu fechei, o primeiro dia que eu fechei o caixa, aí o Ângelo pegou o caixa da minha mão e falei assim, tá, como é que nós vamos fazer então agora? Ué, tá fechado? O quê, fechou? Tudo certo? Tudo certo. Não deu diferença? Não deu diferença. Tá bom, contratada. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Né? A confiança, acima de tudo isso. São belos relatos que você está dando, porque muitas dúvidas surgem em relação a isso. Quer dizer, não, a tua capacidade, a tua confiança, você vem com uma formação já na área contábil, né, totalmente voltada ao financeiro. Então tá aí, ó, mostrando exatamente que não é o idioma que é a barreira. Você faz e consegue exercer o teu papel, né? Isso que o Giovanni falou bem no começo, lá na nossa conversa, que oportunidades tem para quem sabe fazer. Isso. Né? Então, eu comecei do zero. Eu comecei a trabalhar de garçom, não falava nada. E ali também tinha música ao vivo no restaurante, rock, a luz bem baixinha. Os caras falavam contigo, tu não entendia nada. Sabe? Aí eu ficava louco, porque os caras falavam aquela bagunça, sabe? A música forte, assim. Era difícil, mas se tu consegue entender o inglês naquela situação ali, depois na vida normal, fora do sabe? Eu mudei assim, o meu inglês em 3 meses assim. Sabe? Pela prática melhorou do dia, né? 200%. Tanto que eu lembro uma vez que eu começava a contar piada lá, sabe? E aí o Miguel olhou para mim e disse, cara, mas como que tu deslanchou assim no inglês, assim? Uma hora para outra, tu já está falando bem. E outra vez, eu estava com o Ângelo, tinha um pessoal ali. Era muito divertido, cara. No metrô, naquela época, tinha 7 clubes de Série A, da primeira divisão inglesa, Premier League, né? em Londres. Então, no domingo, tu encontrava um grupinho de um, um grupinho do outro, todo mundo de boa, ninguém batia ninguém, que não é Liverpool, né? É Londres. E aí tinha um desses torcedores bêbado, que falava um monte de porcaria, assim, coisa. E eu fazia piada, cada coisa que ele falava, eu falava uma brincadeira com ele, E o meu amigo olhava para mim e disse, cara, como é que tu consegue, assim? Tem tanta lucidez e facilidade em pegar e responder, né? Eu acho que foi aquele aprendizado, que tu tem que se esforçar muito para entender. Mas nada é melhor que a prática, né? O dia a dia, né? Quer dizer, ali vocês realmente tendo a necessidade de ter que se virar e, evidentemente, se dedicar para isso, né? Não tem escola que contemple isso, quer dizer... Vocês não tem. Eu lembro, né, que veio um amigo um tempo depois que tinha estudado inglês, tinha feito o curso, tudo, que ele achava que ia lá e ia falar e tal, né? Ele falava, mas eu não entendia nada. Não entendia nada. Aí, quando nós estávamos procurando um apartamento para alugar, aí nós ligava, os dois botavam o telefone no ouvido, né? Aí eu ouvia e entendia o que ele falava. Eu falava para ele, falou isso. E ele respondia. Porque ele não conseguia entender. Porque é totalmente diferente aprender na escola e aprender no dia a dia. Porque a escola não te ensina o slang, né? Sabe? As gírias, né? Que a gente chama aqui, né? Exatamente, as gírias. Então, e aí nós dois com o telefone assim, aí a mulher falava um negócio e ele respondia, e eu fazia, ele falou tal coisa. Mas quando a gente chegou, apartment, acho que é o apartment. Okay. Tipo, apartment é vaga de carro. Okay. Só que eu achava que apartamento era apartamento. Aí eu ligava que queria alugar um apartamento para morar. Aí e a gente não se entendia, né? A mulher, eu falava, tem cozinha, tem banheiro, coisa assim, quantos quartos? Ela falava, e eu dizia, mas não é um apartamento, sabe? Eu pensava, é apartamento? Não, era vaga de carro. Isso é interessante, tudo isso que a gente está colocando aqui inicialmente, porque mostra para você o quanto que acresce ao profissional sair da sua zona de conforto. Quando você está no seu país, muitas coisas você não para nem para pensar, tudo é no automático. E aqui eles estão mostrando situações tão simples, quer dizer, 2 pessoas numa linha telefônica para poder entender o outro lado, para poder fazer uma simples negociação.
mas havia essa necessidade, porque havia uma barreira que é o idioma. Então tem outros aspectos culturais, a gente poderia falar aqui por algumas horas, eu tenho certeza que culturalmente se cresce muito, quer dizer, o Giovanni passou por tantos países, a Márcia com esse rompimento de repente parar na Europa para tentar vencer em outra situação, né, Márcia? Quer dizer, você já sai de uma situação realmente muito diferenciada. Você volta para cá como você nunca imaginou, né? Porque tudo que você passou, aquilo que você teve que se sujeitar até em certos termos para poder inicialmente conseguir se virar, mas com certeza formam o que vocês são hoje, que é esse aspecto cultural muito forte e um conhecimento profundo, de poder exatamente transitar até mesmo nas diversas funções da empresa de vocês e saber aquilo que acontece, porque vocês já se promoveram a fazer muito disso lá fora, para poder vencerem na vida, né? Eu lembro que no começo que a gente tinha o restaurante aqui, muitos hotéis mandavam os estrangeiros no restaurante porque eles sabiam que a gente podia atender em inglês. Eu lembro muito bem, né? Sim. Tinha alguns hotéis, porque eu lembro que uma vez os hotéis começaram a ligar para os restaurantes para saber que língua que eles podiam atender, que se tinha algum turista que não falava nada, ele podia dizer, vai tal restaurante, tal ali, porque tu pode... Se eu sou um estrangeiro que não falo nada, eu prefiro comer uma gastronomia que eu não conheço, mas poder falar a minha língua e ser entendido, do que comer alguma coisa que eu estou com vontade de comer, mas ir num lugar onde a gente não se entende. E aí eu lembro que o pessoal começou a ligar para perguntar. Eu falava, a gente pode atender em espanhol, italiano, inglês... Né? E já tem de mundo dessa forma. E aí mandava um monte de gente lá, parecia japonesa, parecia americano. Era divertido, a gente podia ter, né? Sem dúvida. E eu acho que até esse olhar, Márcia, que vocês têm, até de auxílio, digamos assim, porque vocês passaram muito por isso. Dependeram de algumas pessoas, veja, vocês citaram aqui nomes que vocês jamais vão esquecer. Porque se essas pessoas lá no início também não fossem complacentes, vocês talvez teriam uma dificuldade ainda maior. Então também poder ter esse olhar para quem precisa aqui na nossa região, né? Isso é bem importante. E aí como é que começa então o restaurante? Veio ao Brasil, como é que já vem com foco, então vai ter o restaurante, achar esse ponto inicial, que aliás é um ponto belíssimo, eu sou cliente, eu conheço ali, e a gente, quem é de Blumenau sabe onde vocês estão situados ali no Bom Retiro, maravilhosamente bem situados. Como é que começa essa história? A gente já veio com o restaurante, com o nome já definido, né? Cardápio, mais ou menos, assim. E começamos a procurar esse lugar. E quem achou esse lugar foi o Giovanni e quando a gente abriu com um sócio. Tu já tinhas vindo a Blumenau anteriormente? Não. Tudo Aí, o que nós fazíamos? Em 2004? Sim. Bom, quando a gente casou, a gente veio fazer luna de mel no Brasil. Perfeito. A gente passou uma semana em Natal, a semana mais chuvosa da história de Natal. Passava no jornal, que era o verão mais chuvoso dos últimos 100 anos. Só que eles falavam que era 100 anos que eles estavam sendo monitorados. Então poderia ter sido o verão mais chuvoso de sempre. E depois nós passamos 2 semanas aqui. Aí o que nós fazia? O nosso amigo que se ofereceu para fazer sociedade conosco para abrir o restaurante, de manhã, aos domingos de manhã, nós saía e ficava circulando pelo centro para ver se nós arrumávamos um lugar. E aí um dia nós passamos lá no Bom Retiro, a gente viu o restaurante. Aí eu botei a cabeça assim para dar uma olhada e a janela abriu. Eu fiz assim. Aí falei para ele, cara, vamos se enfiar, vamos dar uma olhadinha. E a gente se enfiou pela janela e demos uma olhada em tudo. Cara, tinha um restaurante montado. Porque estava abandonado, né? Abandonado. Tava tudo fechado. Eu estou tentando puxar na memória, acho que tinha isso, né? Estava fechado há 3 anos. Mato aberto assim, e o restaurante era cinza, de pó. Tinha montanha de esfarelinho de cupim de 20 centímetros de altura. Porque havia um restaurante e fechou isso. Sim, Era né? uma choperia. Choperia, perfeito. Uhum. E daí nós entramos, a gente deu uma olhada em tudo. Tinha tudo, câmera fria. Tem coisa que a gente usa até hoje. Caraca. Mesa, cadeira, câmera fria. Estava tudo abandonado. Tudo abandonado. Aí eu peguei e digo, amanhã vamos voltar, vamos perguntar para alguém. Aí a gente foi na casa depois, que era ele o dono do local. Aí ele deu o telefone do proprietário ali e o cara tinha fechado o restaurante com a ideia que um dia ia abrir e já tinha se passado 4 anos. Aí eu falei para ele, olha, desculpa, mas não é que eu quero te pressionar, mas se tu não abriu até hoje, tu deixou passar 4 anos, tu não vai mais abrir. Vende para mim. Aí ele, não, mas eu quero abrir de novo, não sei o que, cara, vende para mim. E aí depois ele ligou e disse, não, tá, vamos, vou vender. Aí... O ponto, né? Vendeu o ponto.
Mas o sócio de vocês, ele era do ramo? Da onde é que é esse sócio? Não, por isso não durou muito tempo a sociedade, mas a amizade permaneceu. É daqui? Ele É daqui. Sim, é o amigo da Márcia de muito tempo. Amigo Anos. nosso, cara. Perfeito, Sim. perfeito. Mas foi um impulso inicial, ajudou ali no início, não né? Com era- certeza. Não Só se que dá. depois... É que foi o ramo complicado. de gastronomia aí- não é para todos, Sim, porque sim. é trabalhado, a gente trabalha Mas o melhor contra é isso, fluxo. ficou a amizade, aquele auxílio inicial que foi tão importante, e vocês ali daí passaram a tocar o negócio, né? Eu queria só pegar o nome, eu fiz uma pesquisa, esse Funiculi Funicular, que é uma música tão famosa no mundo inteiro, que a gente adora, inclusive. Aí eu confesso que eu não sabia essa questão lá do trem, né? Eu queria que tu contasse um pouco dessa história ali, a origem da música. Sim, bom, quando a gente estava escolhendo o nome, nós pensamos, vamos pegar um nome que a gente ganha publicidade de graça. Qual é a música mais famosa italiana Esse italiano não é fraco. que tem fora, né? Funiculi Funicular. Beleza, eu sou de Nápoles, é da minha terra. Eu ganho propaganda de graça até hoje. Qualquer reportagem que tenha a ver com a Itália, em algum momento toca Funiculi Funicular. Vai tocar, é isso aí. E até os trentinos, que são do norte, que não tem nada a ver com a música Funiculi Funicular, que é uma música nossa do sul da Itália, em dialeto napolitano, toca Funiculi Funicular. A gente ganha o ano inteiro uma propaganda de graça. A palavra é funicolare, que seria o bondinho. Bondinho, né? Foi construído esse bondinho que ia da cidade de Nápoles até o Monte Vesúvio. Perfeito. E O pessoal daí- subia sempre a pé, né? Sempre a pé. Na verdade, subia de burro. De burro. E aí pegaram e fizeram esse bondinho. Aí chamaram os músicos da época, famosos, para fazer um jingle para passar no rádio. Foi o Lúcio Denza, o músico, né? O Isso. cantor que compôs. Densa. É. É. Aham. Mas tem outro que eu não vou lembrar. Eu acho que o Sono- Giuseppe Turco. Isso. Né? E aí pegaram e fizeram essa musiquinha ali para passar. Só que o bondinho durou 3 anos. Que o pessoal achava mais romântico subir de burro. Então, o bondinho não deu certo, mas a música provavelmente é a música napolitana mais famosa de tocar. Mais que até o Solemillo, né? Se tu coloca no Google Funiculi Funicular, tu vai achar a versão metal, vai achar a versão de música klezmer, vai achar a versão de É um música... hino, né? Virou uma coisa sei assim, lá, um patrimônio literalmente cultural, né? A musa lá, tudo country. Como é a aquarela tudo. do Brasil para fora, Funiculi Funicular, Provavelmente, né? sim. Para o mundo ficou dessa forma, né? Sim. E legal, quer dizer, tivesse uma bela sacada. E realmente, fala-se muito esse nome. Não sei se a gente tem, sei lá, se a gente tem sorte ou a gente acerta nas escolhas, ou é só... E o começo? Mas- Como é que foi esse começo? Quer dizer, daí vamos contratar alguém, não vamos contratar? Vai vocês dois apenas à frente do empreendimento? Como é que foi esse começo aí? Quem é que começou com vocês? Conta, vai. Duro. Duro, foi muito duro. Contratação foi, para mim, a parte mais difícil. Tanto que eu achava assim, não, acho que eu não sei fazer contratação. Daí eu contratei uma empresa para contratar as pessoas. Também não deu certo. Aí eu fui fazer um curso de liderança para resultados, para ver se eu conseguia contratar melhor. Comecei a entender um pouco melhor. Mas, no final, a gente conseguiu montar uma equipe, né, primeira, né, que ficou bastante tempo. Mas montar a equipe é um desafio até hoje. Tá? Olha, Que ano que nós... vocês abriram? Em 2007. 2007. 10 de dezembro de 2007. O primeiro ano passaram pelo restaurante 126 funcionários. Caraca, no primeiro ano? Primeiro ano. E aí nós sentava para fazer as entrevistas para contratar. Aí eu conversava contigo, né? Tal. Nós combinava salário, tudo, apertava a mão e o cara era para começar o dia seguinte. Então, na nossa cabeça, que nós vinha da Inglaterra, onde se você faz uma entrevista de emprego, o cara te contrata, o dia seguinte tu tá lá. E ninguém aparecia. Caraca. Aí eu digo, mas como é o que a gente faz hoje? Se a gente tem uma vaga de emprego e aparece 10 pessoas, a gente fala para os 10 vir. Porque é provável que nenhum dos 10 apareça. Mesmo depois de a gente ter se acertado horário, salário e tal, é bem provável que não apareça ninguém. O máximo que pode aparecer de 10 que tu falou pode vir amanhã é que apareça 1, 2. Hoje, se a gente coloca uma vaga de emprego e aparece 10, eu chamo os 10. Caraca. Porque vai aparecer 1 ou 2. Mas Não sei, eu não sei explicar. difícil Eu entender não sei isso, né, explicar. Márcia? Você que é daqui, inclusive, porque
Esse assunto de gestão de pessoas é o que mais pega aqui no nosso podcast. Realmente, quando começa a entrar nesse assunto, as dificuldades vão sendo escancaradas. Difícil. Mas índices estão altos assim? Eu não tenho problema com clientes, não tenho problemas com fornecedores, eu não tenho problemas praticamente nenhum. Meus únicos problemas são sempre com a mão de obra. Mas assim, hoje nós temos uma equipe que já está conosco, tem gente com 8 anos, tem gente com 12 anos, tem gente com 5 anos, tem gente... Tudo pessoas que estão há muito tempo. Já são de confiança, Já. né? Então, a gente conseguiu, né? Mas ainda assim, tipo, eu sempre tenho vagas em aberto e é muito difícil preencher essas vagas. Bom, não é nós que temos que falar isso, mas a gente acha que pelo fato de nós ter começado do zero e ter passado pelos restaurantes de lava banheiro, garçom, gerente, a gente trata muito bem. Eu não deveria ser eu a falar isso aí, mas eu acho que a gente trata muito bem. Nossos funcionários, todos. A gente trata todo mundo bem, com respeito, com carinho. Hoje, Giovanni, são quantos dentro dessas duas lojas? Das duas? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pessoas, é uma equipe muito, muito interessante, né? Eu queria já, né, vamos entrar mais fundo nesse assunto. Quer dizer, aí o restaurante está ali estabelecido. Esse cardápio, ele inicialmente é muito similar ao que tem hoje em dia ou foi se alterando? Como é que é essa proposta que vocês elaboraram desde o princípio? Bom, no começo a gente abriu com um restaurante à la carte. E nós vendíamos porções individuais, que é como funciona no mundo inteiro. Mas aqui... Pizza, né? E tinha pizzaria também. Só que aqui no Brasil o pessoal não queria um prato individual. Queria um prato grande para botar no meio da mesa para o pessoal compartilhar. Aí eu não conseguia entender por quê. Eu dizia, olha, eu falava isso, né? A Márcia é alérgica a camarão. Eu adoro camarão. Então eu digo, nós vamos no restaurante e nós vamos ter que comprar um prato para 2 que não agrada eu 100% e não agrada ela 100%. Vamos ter que se contentar. Eu digo, não, eu vou fazer um restaurante com pratos individuais, cada um escolhe o seu. Eu como camarão e ela come o que ela quer. Mas não funcionava. O pessoal não queria assim. Eles queriam um prato grande para botar no meio da mesa para o pessoal compartilhar. Era cultural. Aí nós ficamos com o restaurante à la carte por quase um ano, ou mais até. E aí um dia eu falei, olha, vamos fazer rodízio domingo. A gente fazia uma sequência italiana, né? Que era o estilo como faz na Itália. Você serve uma entrada, o primo prato, que é a massa, o glúten, depois vinha o segundo prato e a sobremesa. Era uma sequência. Essa sequência daí tinha mais opções de massa, tudo, mas ela não funcionou até que nós não trocamos o nome de sequência para rodízio. Rodízio, né? Eu fui nesse. Eu conheço esse aí que vocês estão falando. Mas, por favor, vamos comentar porque o pessoal, né, todo mundo conhece. Mas foi a mudança da palavra. A gente pegou e começou a fazer rodízio aos domingos. E o restante da semana era à la carte. À la carte. O restante começou a bombar, cara. Bombar. Aí um dia eu cheguei lá e digo, vamos mudar para rodízio e deu. Mas você tem certeza? Aí eu era muito... né? Tu não tá vendo? Tem um exemplo mais claro do que isso. O restaurante fica cheio aos domingos. Aí vinha pessoas, meu, que legal, não preciso mais escolher, posso comer tudo. Eu observo aqui, Edinho, vocês combinam muito bem, porque assim, a Márcia é mais comedida. Eu percebo que a Márcia é mais... E o Giovanni já vai mais para o ataque, né? O Giovanni já, não, vamos fazer, vamos... E a Márcia já é mais... Ele joga a ideia e depois eu tenho que dar um jeito de fazer. Mais ou menos assim. Mas olha, a gente começou a ganhar dinheiro quando nós começamos a fazer rodízio, porque até então, cara, só no vermelho. Eu ficava louco, cara, porque tu fazia a conta e tu olhava que a diferença entre perder dinheiro e ganhar dinheiro era uma mesa a mais por noite. Tu disse, é possível, sabe? Uma diferença tão pequenininha. Se entrasse um casal a mais por noite no restaurante, eu fechava a mesa positivo, em vez de ficar perdendo dinheiro. Era uma diferença. Isso é uma coisa também que a gente pode falar para aquelas pessoas que querem empreender, coisa assim. Não comece um negócio achando que vão ganhar dinheiro logo, né? Então, tem que ter esse planejamento, né? Que você tem que esperar que você vai pagar para trabalhar algum tempo, né? No nosso caso, a gente pagou para trabalhar 2 anos. Literalmente, pagamos para trabalhar 2 anos. No 3º ano, a gente fechou... No 3º ano, eu falei para o Giovanni, né? Chegando no final do ano, eu falei para ele assim, olha, Giovanni, se esse ano a gente fechar no vermelho, aí vamos ter que repensar. Daí, esse ano, a gente fechou 0-0.
Aí, a partir de 3 anos, que começou a... E ele já estava o rodízio? Já estava acontecendo? Agora eu teria que olhar as estatísticas, eu não lembro agora de cabeça qual a data exata. Ô, Márcia, mas foi, acho que depois de 3 anos. Mas até ali vocês não tinham ganhos, mas não tinham dívida, né? Estavam conseguindo pagar, fornecedor? Não, Nós nunca tivemos dívida. Nenhuma, nem quando a gente pagou para trabalhar, a gente já veio com, Maravilha. com o, Porque com o respaldo para fazer condição, isso. Edinho, tu que manja muito disso aí também, a questão do crescimento, né? Porque ao mesmo tempo vocês não estavam deixando buracos para trás, vocês estavam sacrificando, fazendo ali, né? Realmente abrindo mão de vocês para poder botar a coisa em dia. A gente andava de Fiat Uno usado. Mas estava tudo certinho porque era uma base que estava sendo criada sólida, né? Porque geralmente essa curva de maturação ela faz parte mesmo. Mas a pessoa gerou tanta dívida na época que estava começando que quando começa a dar certo já não tem mais fôlego para implantar as ideias. Não, nós sempre trabalhamos com o que nós temos. Né? A gente nunca fez... houve, claro, momentos em que a gente fez empréstimo para pagar uma folha, lá no começo, assim, né? Que durante o mês a gente ia quitando, mas nada assim de enorme. Mas nós nunca trabalhamos com o dinheiro... de terceiros. Existe, né? Uhum. Né? E aí sempre abria de domingo a domingo? Como é que funcionava? Mudou bastante mudou isso. Muito. A gente mudou bastante. Trabalhava na segunda, depois abria domingo, depois por uma época a gente não trabalhava mais domingo. Aí... A gente mudou bastante. Uma época a gente trabalhava de terça a domingo, depois uma época a gente trabalhava só no domingo ao almoço, depois a gente começou a abrir à noite, depois fechamos sábado e domingo no almoço, depois fechamos no almoço. Assim, esses 15 anos que a gente tem um restaurante, a gente fez algumas experiências de horário, né? Então, e qual que deu mais certo assim? Qual que foi o público de vocês? Como é que funciona hoje? Então, o que é mais certo é o próximo horário que a gente vai ter. Porque não dá para dizer. Até hoje. Não, o domingo dava mais cheio, né? Vocês comentaram anteriormente. O domingo à noite, todo mundo falava assim, não, vocês têm que abrir domingo à noite é dia da pizza. Que eles tinham pizzaria. Aí então, vamos abrir domingo à noite. Eu li tantos livros nos domingos à noite. Não dá ninguém, né? Eu ia dizer, culturalmente, eu particularmente já não gosto de sair domingo à noite. Então É que você tem que pesar muito as palavras Porque tu te prepara para segunda, para semana que é puxada, então tu fica mais recluso ali naquele momento, sabe? Segunda noite, por exemplo, no começo nós era o único restaurante que abria segunda noite. A maioria estava tudo fechado segunda noite. Então, aqueles pouquinhos que queriam jantar, só tinha uma opção. Aí dava bastante movimento segunda noite. Mas agora já não é mais o caso. Hoje em dia tem um monte de restaurantes bons e tal. Mas na época, não ia querendo... Né, mas quando a gente abriu, tinha bem poucos restaurantes em Blumenau e bons restaurantes tinha menos ainda. Ô, Giovanni, esse papo está muito bom. Eu só queria, para nós não fugir do começo ali ainda, do contexto de você chegar ao Brasil, porque é importante, tem outros estrangeiros que podem estar nos assistindo. Tem vários estrangeiros aqui na nossa região que também venceram aí na vida. Mas as tuas primeiras impressões, aí você já com o restaurante aqui no Brasil, você acabou de falar de um aspecto cultural que era a questão ali de compartilhar, que a gente chama aqui do prato principal e todos comem daquele prato, um petisco, isso faz muito aqui realmente, e culturalmente isso para ti foi um paradigma ali, foi uma quebra, né, daquilo que você conhecia. Mais alguma coisa te chamou a atenção nesses primeiros dias de Brasil, de estares atuando aqui numa outra cultura? O que a gente pode relacionar diferente que em outros lugares do mundo é... Não, isso não, mas o que eu não quero fazer, que até hoje a gente não fez, eu não quero brasileirar a comida. Eu não faço muitos compromissos. Não, sabe, se não vai queijo parmesão em cima de um espaguete à vongole, não vai. Perfeito. Cara, tu mantém a receita original. Eu vou na mesa... Eu vou tentar convencer aquela pessoa que aquilo ali que ele está querendo fazer não está certo. Né? Hoje em dia sou um pouquinho mais maleável, mas no começo... Imagina ele. Não, cara, no começo se eu pegava alguém cortando o espaguete, eu ficava louco, cara. Eu chegava na mesa, o que tu está fazendo, cara? Se era para cortar, eu te mandava já cortadinho. Eu te mandava o espaguete comprido ali. E aí uma vez veio um garçom rindo assim, porque tinha um pessoal que estava cortando o espaguete. E a mesa do lado falou pro cara, se o dono te vê, ele vai... Aí o garçom viu meu contando pra mim, cara, tu não sabe o que tá acontecendo ali. Um cara falou pro outro na mesa para não cortar o espaguete, que se tu ver, tu vai xingar. Eu achava isso fenomenal, sabe? E nós tinha pizzaria, o pessoal queria botar ketchup e maionese na pizza. Hoje já acho que
Acho que hoje já não se faz mais. Eu também não tenho percebido. E aí eu não tinha ketchup maionese. O pessoal me pedia, dizia, mas aqui não estava no Brasil. Sim, mas aqui tu tá na Itália, para mim. Tu não tá no Brasil aqui. Então, se tu quiser botar o ketchup na pizza, tu pega a pizza para expor, leva para casa, e aí na tua casa, onde eu não vejo, tu faz o que quiser. E a gente encontrava o sachê de ketchup maionese escondido debaixo dos pratos. O pessoal trazia de casa. Não é possível. Para botar pizza, o ketchup na pizza, cara. Trazia de casa e botava escondido. Caraca. Eu nunca ofereci, né? Jamais ketchup maionese na pizza. Isso é só para o pessoal entender, quer dizer, a valoração até mesmo dos ingredientes. É por isso que o Giovanni fala dessa forma, porque realmente acaba culturalmente, muita gente utilizando a maionese e o ketchup, você já pede no automático. Mas tem muita diferença de pizzas. Tem aquelas pizzas, de fato, que são apenas para você se alimentar, digamos assim, não tem nenhum tipo de diferenciação, e aí as pessoas acabam complementando com ketchup e maionese. E nós estamos falando de pizzas, de fato, com ingredientes selecionados, né? Onde realmente há uma outra prática. Por exemplo, a gente fechou a pizzaria quando o restaurante completou 10 anos. Porque para mim não dava certo. E a gente fazia um produto diferente. Eu poderia ter me adequado, feito um produto para agradar mais e teria a pizzaria até hoje, mas eu não quis fazer. Perfeito. E, cara, a pizza napolitana é patrimônio sem dúvida. da Unesco. Sem dúvida. Eu vou pegar, eu vou avacalhar isso aqui para tentar vender uma pizza a mais. Eu não vou conseguir dormir à noite. Depois a gente estava com falta de espaço na cozinha, que precisava de muito mais espaço, muito mais equipamento, porque a cozinha, o rodízio estava tomando tipo 90% das então, vendas. Hoje não tem mais Aí pizza, a gente né? Não tem tirou mais. a pizzaria e dobrou o tamanho da cozinha. Perfeito. Sheila. Aproveitar esse gancho, a gente recebeu aqui o Fernando, que é do Sushi Yuzo, aqui na rua Kurtjering, e ele comentou a respeito disso, de que às vezes ele preparava um prato, ele idealizava esse prato, e quando chegava no cardápio, o cliente dizia, olha, eu tenho um sushi aqui com maracujá, mas tira o maracujá. E a gente até falou sobre isso, que descaracteriza o prato. Porque, não é tão bom, mas o cara não fala que tirou, pediu para tirar um dos ingredientes que talvez tornaria aquele prato tão bom. Acho que somos amigos há mais de 10 anos, eles me conhecem, eu sou apaixonado pela cozinha italiana. E eu tenho uma curiosidade justamente sobre isso. A que vocês atribuem esse amor tão grande das pessoas pela culinária italiana? É memória afetiva? É realmente sabor é diferenciado? Porque é bom. Exato. Assim, especialmente, né, você, Giovanni, o que tu atribui esse amor? Assim? Porque eu acho que a cozinha italiana, claro, sem entrar em alta gastronomia, né? Mas a comida italiana do dia a dia, de família, é uma comida simples, com ingredientes simples, que não precisa de grandes técnicas ou grandes conhecimentos, e é uma comida saborosa, assim. Claro, é óbvio que tu pode fazer um prato complicado, demorado, com ingredientes difíceis de repetir. Mas se tu faz um espaguete ao sugo, cara, o que tu precisa? Água, farinha e uns tomates. É uma coisa boa. Cara, eu acho um dos pratos mais saborosos do mundo, espaguete a óleo. Cara. Nossa Senhora. Entendeu? Não precisa ir longe para tu ter uma coisa prazerosa. Não precisa fazer aqueles pratos gigantes com 4 folhinhas. Tu faz o espaguete com um alho frito ali, pronto. São 3 ingredientes e tu tem uma coisa saborosa. Eu acho que é isso que fez a comida italiana famosa no mundo inteiro, que é uma comida fácil, onde a maioria dos ingredientes são fáceis de receber, né? Não é que tu precisa importar. Claro, o que podemos importar, a gente importa. Molho de tomate faz uma diferença grande, farinha grano duro para fazer um macarrão certinho, né? Isso aí eu trago. Mas se tu não tem, tu consegue adaptar, tendo um resultado com certeza. Ô, Márcia, e essa expansão, né? Vamos entrar um pouquinho também agora, vocês já estão tão bem estabelecidos, e que bom, né? Mostra, nós conhecemos, sabemos do que você já vem criando nesses últimos anos, mas esse plano expansionista, quer dizer, de repente acontece aí que as pessoas estão vendo uma outra loja, estão vendo aí numa cidade vizinha aqui nossa, querida Pomerode, a marca de vocês lá bem no centro da cidade, bem na área alemã, lá do zoológico, ali onde tem todo um enxaimel, e está lá um restaurante italiano com uma marca tão conhecida aqui para a nossa cidade. Como é que nasceu essa ideia? Como é que começou a surgir essa questão de vamos abrir uma nova loja? Na verdade, a ideia de abrir uma nova loja tinha sido
pausada, né, Giovanni? Eu não queria, ele pensava em abrir. Ela aconteceu por um acaso que esse restaurante estava à disposição, à venda, e a gente decidiu, em 5 minutos, que era um bom negócio. Se quiser lembrar o nosso internauta, lá havia um restaurante, né? Basicamente, naquele mesmo local, né? Já havia um ponto comercial ali que existia, né? Tinha um restaurante que nós frequentávamos. que a gente gostava de Vocês ir. eram clientes, inclusive. Era cliente. Já era italiano, não? Não, Mais ou menos. No começo ele era italiano, né? Era mais italiano. Depois ele, aos poucos, ele estava perdendo a identidade. Como que era o nome lá? Como que era? Estava tentando até lembrar. Ice Café. Ele fechou porque realmente o nome era estava alemão. complicado. O nome é alemão, comida Comida italiana. Atendente brasileiro. Era complicado. Um dia tu chegava e era barato. Comia bem, comia barato. Um dia chegava e era caro. Um dia chegava ali e tinha buffet. Aí um dia eu chegava ali, não tenho mais almoço, agora eu tô fazendo café colonial. Café colonial. Cara, toda vez era diferente. Aí quando ele falou para mim que ele não estava dando certo, digo, eu sei por quê. Não, mas como que aconteceu? A gente fez uma enquete no restaurante de Blumenau, onde que o pessoal queria fazer a festa de final do ano. E aí cada um fez uma sugestão. E alguém sugeriu zoológico, porque queria levar as crianças para o zoológico e tal. E aí todo mundo adorou a ideia de zoológico. Aí a gente pegou e nós trouxemos todos os funcionários para o zoológico e depois fizemos um almoço lá no restaurante de Pomerode. Nós temos filho pequeno. Eu tinha ido no zoológico um monte de vezes. Os animais já me cumprimentam. Aí quando chegamos lá, eu falei, olha, eu não vou no zoológico mais uma vez. Eu vou esperar lá no Fabiano, que é exatamente na frente. Vou esperar lá no Fabiano, tomar um chopinho ali com ele. Quando vocês terminam, nós vamos almoçar. Aí eu fui lá no Fabiano, sentei ali, conversei com ele. Ele veio e disse, cara, eu tô querendo ir embora, eu quero fechar o restaurante, não tá dando certo, papá. E daí, eu fiquei com esse negócio na cabeça, sabe? Quando eu saí de lá, falei para ela, eu sei que tu não tá afim de abrir outro restaurante, mas o Fabiano tá vendendo. E o lugar era lindo ali. Eu já imaginava ele todo uniformado, tudo prontinho, sabe? E aí, o dia seguinte a gente foi lá e quase fechamos o negócio, assim. Foi amor à primeira vista, aquele ali. Pois eu ia dizer, Foi. uma coisa bem rápida a princípio, Foi. né? Porque de algo não pensado necessariamente, de repente veio a oportunidade que pintou. É que quando a gente... como a gente já frequentava, a gente já conhecia o lugar. E a gente já frequentava muito Pomerode, justamente por causa das crianças, né? Porque lá tem bastante atração para as crianças. E quando surgiu essa ideia, quando o Giovanni falou isso, a gente, naquele mesmo instante, já começou a visualizar tudo pronto. O que a gente ia fazer, como, entende? Então, assim, o primeiro foi difícil, levou 3 anos para começar a engrenar. Mas o segundo foi só pegar as coisas daqui e fazer lá, as planilhas. Foi tudo muito fácil. Até porque você já tinha uma expertise, né, muito importante nesse aspecto, diferente do início, de fato, de uma atividade da qual você ainda não necessariamente atuou, né, como empreendedor. O primeiro foi especialmente difícil porque a gente veio com uma experiência dentro da área de gastronomia, não do Brasil. A gente veio com uma experiência de gastronomia da Europa. E é um sistema diferente. Sabe? Tem um caminho para cada coisa, não tem que ficar procurando. Então, assim, a experiência e as pessoas também, as pessoas que estavam lá comprometidas. Isso a gente teve dificuldade aqui então também. Então a gente teve que adaptar no nosso primeiro negócio a experiência que a gente tinha de fora para o estilo brasileiro. Nós né? tinha tudo para aprender, tudo, porque no começo nós não achava insumos. Cada vez que a gente achava um insumo, era uma conquista, porque não era fácil como hoje. Tu tinha que conhecer um cara que conhecia um cara que conhecia alguém que tinha ouvido falar de tal produto. E nós ia atrás para arrumar. E nós trabalhávamos com... Nós gostaríamos de colocar no nosso cardápio, no começo, tudo produtos italianos e coisas. Isso tudo foi muito difícil conseguir no começo. Então, foi assim... Mas até coisa mais simples, a carta de vinho, por exemplo. A gente pegava os vinhos, aí nos sentávamos ali com o pessoal da Decanter, que a gente trabalha até hoje, né? Grandes amigos, tudo. E aí nós, mas quanto vinho nós vamos ter que comprar? Porque nós em Londres comprava vinho em caixa, 8 caixas, 10 caixas, de cada rótulo.
E ele falou para mim, 2, 3. E se tu pega uma garrafa, o quê? Uma garrafa? Como assim? 2 garrafas. Eu abastecia numa noite, no final do expediente, a gente abastecia tipo 10, 15 caixas de vinho, sabe? Então, não era assim, inconcebível ter uma garrafa de um vinho tendo estoque. Como isso? E aí, a primeira carta de vinho, quando ele me entregaram os vinhos, estava tudo numa mesa. A carta de vinho inteira numa mesa. Tinha um rótulo dos vinhos mais caros e 2 rótulos dos vinhos mais baratos. Eu disse, meu Deus, tá louco isso aqui? Che, nós vendia em Londres 15 caixas de vinho por dia. Aí nós vendia no restaurante, cara, nós vendia uma caixa de vinho por mês, talvez. 6, 8 garrafas de vinho por mês. Aí eu falava, não, isso não tá certo. Nós tem que arrumar um jeito de nós vender vinho, porque não é pelo vender vinho para ganhar dinheiro, é que a comida italiana precisa. Uhum. A tua experiência é melhor acompanhada de um vinho. Harmoniza, né? Então, o que eu fazia? Eu ia o pessoal fazia o pedido e o garçom vinha lá no caixa com o pedido. Sei lá, suco e chopp. Aí eu ia na mesa e falava o seguinte, vamos fazer assim, eu vou deixar um vinho aqui para vocês. Vinho bem fácil de beber, nada muito complexo assim, para vocês experimentar, porque funciona melhor. Aí depois, aqui a 5 minutinhos eu volto, vocês decidem se quiser ficar com o vinho. Se não quiser ficar com o vinho, não tem problema, porque eu sou italiano, eu tomo uma garrafa de vinho por dia. Tá? Eu tiro o vinho e lhe sirvo aquilo que vocês pediram pro garçom. Deixava uma degustação para eles? Não, eu deixava a garrafa para eles. A garrafa? Aí eu voltava lá, vamos querer ficar com a garrafa ou vamos querer o pedido de vocês? Eu perdi uma garrafa de vinho. Caraca, que legal. E eu dava o vinho, pode ficar tranquilo. Se você não quiser, eu retiro, cara. Vocês não pagam nada. Eu te sirvo o que você pediu. E aí eu comecei a vender vinho. Começamos a vender vinho. Vendemos tanto vinho que o pessoal da Decanter veio lá falar comigo, como é que tu faz? Diz, nós era o restaurante que vendia mais vinho dos 3 estados do Sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande. Mas eles. Essa coragem que tu tinhas, pouquíssimos teriam, quer dizer, de você ir lá, e inclusive até um pouco arriscado de você botar a garrafa e dizer, olha, não, toma, se não quiser, devolve para mim se e tal. Se não quiser, devolve. E, aí eles vinham, como é que tu faz? Porque eu quero ensinar os outros a vender tanto vinho. Aí nós começávamos a receber toda semana 10, 15 caixas de vinho. Acho feliz, porque funcionava melhor. A tua experiência gastronômica é Mas melhor. Que tipo de vinho tu iniciava? Como é que tu fazias isso para... Nós pegávamos um vinho de um outro amigo que tinha os vinhos da Argentina, bem baratos assim, e eu colocava na mesa tipo Merlot, Shiraz, que são vinhos bem mais simples, com uma gradação alcoólica não muito elevada, vinho mais frutado, para poder gerar essa aproximação, né? Para tentar assim não agradar, né? Bom, é super legal isso aí, sem dúvida. E funciona bem. Aí tá vendo a experiência. E aí como é que fizeram essa parte de gestão de pessoas para essa nova loja? Quer dizer, quem é que começa a trabalhar lá? Uma equipe totalmente nova ou faz uma transição da equipe que já existe? Como é que funcionou? Aqui nós tínhamos já uma equipe bem formada e tínhamos mais que uma cozinheira. Então, a gente levou um pouco do coração de cada lugar. A gente levou uma cozinheira daqui e um garçom daqui para lá. Uhum. Que eram elos de confiança de vocês, isso, assim. Que sabiam fazer como a gente gostava que fosse feito aqui, né? Então, para ir o mesmo padrão para lá. Não, o que a gente fez chamamos essa cozinheira. Nós falamos para ela, vou te contar uma coisa, mas é segredo, não é para falar para ninguém. Nós estamos pensando em abrir um restaurante em Pomerode. Mas eu só fecho o negócio se você vem trabalhar comigo em Pomerode. Se você se dispõe a se mudar para Pomerode para trabalhar comigo. E aí ela falou, claro, onde o patrão for, eu vou. Oh. Aí a gente pegou ela e um garçom. Fiz a mesma coisa. Falei para ele, porque ele, na verdade, ele já trabalhava mais para lá. Então, para ele vir para o centro ou ir para Pomerode, dava quase na mesma. Mas, para a menina, para a cozinheira, a gente teve que transplantar a família tudo para Pomerode, né? Ela mora lá hoje em dia? Ela voltou. Está aqui conosco aqui agora. Ficou 3 anos. Aí depois ela veio falar comigo, patrão, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para Pomerode. Tudo bem. Ô, Giovanni, e essa questão exatamente
da equipe, né? Hoje ela reproduz os mesmos pratos, as duas Sim, lojas, igual. Tudo igual, não Sim. tem diferença nenhuma. A mai- Galeto, acho. O galeto não tem lá. Mas tudo que é produzido, que é feito de produção que a gente faz, tipo nhoque, raviolis, essas coisas, a gente faz a produção aqui em Blumenau. A gente leva pronto para lá. Entendi. Mas por que não tem o galeto lá? Alguma particularidade? Porque eu não, a nossa cozinha de Pomerode é esse espaço aqui. É um corredor de 2 por... nem sei como é que eles conseguem Mais reduzido. trabalhar. Então não tem o próprio espaço. Em Blumenau a gente faz pão. Eu não tenho lugar para botar uma amassadeira em Pomerode. E não tenho um forno para poder assar o galeto em Pomerode. Não tenho geladeira, não tenho estoque, não tem nada. Qual que é o espaço físico, É então? muito pequenininho. Blumenau a gente tem um lugar maior, a gente expandiu a cozinha e nós temos um segundo andar que praticamente a gente coloca insumos assim de estoque. E eu Mas em Blumenau, Pomerode não tem nada. já vou passar para o Sheila, mas a diferença então de tamanho. Quantas pessoas tu consegues atender em Blumenau, no salão, e quantas em Pomerode? 120 Blumenau e 60 Pomerode. É o dobro. É o dobro. O Pomerode tem quantos anos? 6 anos. 6. Sheila. Legal. A gente abriu lá uma caixinha de perguntas, eu vi que compartilharam lá para nos ajudar. E assim, a grande maioria que chegou de perguntas foi realmente sobre esse começo e sobre o restaurante em si. Tudo que a gente já falou até agora. Eu separei aqui 2 perguntas que chegou de uma seguidora do nosso Instagram, que é a Camila, e eu vou unir as 2 perguntas numa só para vocês responderem. Ela perguntou assim, ó, como vocês mantêm atualizado o público-alvo e aí qual o papel das mídias sociais nesse processo de vendas? Bom, o público não é a gente que escolhe. A gente tem uma proposta e é o público que escolhe a gente. Não somos nós que a gente escolhemos o público. É óbvio que se eu colocar uns brinquedos ali e fizer uma área kids, eu vou atrair um público diferente, né? Mas o público não é a gente que escolhe. Pode aparecer qualquer coisa lá. A gente tem um público fantástico, porque nós temos um público que é prettamente famílias e casais. Público bem tranquilo. Nunca tivemos confusão, bêbado, nada. A gente tem um público bem tranquilo, mas não somos nós que escolhemos, é o público que aparece. Giovanni, talvez eu vou aperfeiçoar um pouco a pergunta da Camila. Vocês têm esse trabalho das redes sociais? Sim, a gente faz. A gente tem uma agência que cuida disso aí, a gente faz posts diários. Por ali o pessoal se mantém atualizado sobre o que acontece na casa. Sim, a gente faz, tem bastante até. Nós, na verdade, estamos sempre com um projeto para o futuro fazer uma interação um pouco maior ali. Perfeito. Sim. É isso? Serve, né? E eu não posso aqui esquecer que parece que tem um novo projeto aí em andamento. Nós já temos agora Pomerode, mas tem um novo projeto do Giovanni. Eu fiquei sabendo aí. O que é isso aí, Giovanni? Dá para contar já? O que está em andamento? Como é que está isso aí? Só vou falar que esse foi ainda mais rápido a efetivação do começo desse projeto do que a decisão de fazer o restaurante Pomerode. E já foi rápido, né? Nós, em 24 horas, fizemos tudo. Agora o Giovanni... Então, nós estava com a ideia de eu ir para a Itália fazer um curso de gastronomia lá na Itália, porque nós começamos, eu cozinho quase todos os pratos do restaurante foi eu que fiz, né? Tem outras coisas que ela desenvolveu, tá, mas quase tudo. Só que eu aprendi a cozinhar morando fora, eu precisava me alimentar e eu comecei a cozinhar. E na Itália parece que todo mundo manja de cozinhar, né? Só que aquilo ali que era um hobby virou trabalho. Hoje em dia, cara, eu cozinho qualquer coisa. Tu me pede um prato, eu faço uma pesquisa, eu faço para ti. Se eu vou num restaurante, eu experimento alguma coisa, eu vou em casa, eu consigo reproduzir aquele prato igual. Já sei o que tem dentro, como foi feito, porque virou trabalho, né? Então a ideia era que eu fosse fazer um curso de gastronomia na Itália. Nós estávamos já vendo, eu tinha já mandado e-mail e tal. E aí aconteceu a pandemia. E aí o projeto foi de água abaixo, né? E aí eu digo, tá, mas como é que eu posso aproveitar esse momento de não fazer nada? Porque nós estávamos em casa o dia inteiro, sabe, ficando louco, a pandemia e tal. Aí eu digo, eu acho que eu vou fazer um curso de sommelier.
pensei, né? Fazer um curso de sommelier. Aí eu perguntei ao pessoal da Decanter, cara, eu estou pensando em fazer um curso de sommelier e tal, tu tem algum para me indicar? Ele disse, olha, eu fiz o meu curso de sommelier lá em Flores da Cunha, que tem a UX, a Faculdade de Gastronomia ali, que o curso é ótimo, vem o sommelier da Itália fazer as palestras e tal. Eu entrei no site e eu vi que praticamente essa Faculdade de Gastronomia da UX de Flores, todo o programa de estudo é da Itália, e os professores vêm da Itália lecionar. Bem mais perto, né? E aí eu digo, acho que eu vou fazer isso aí, vou fazer o curso lá. Então, ao invés de fazer curso de sommelier, eu fui fazer curso de gastronomia ali, que também no curso de gastronomia tinha 2 semanas digamos, um mini curso de sommelier, e acabei fazendo esse curso. Foi o curso de chefe internacional de 7 meses, daí, né? Que daí envolveu tudo isso. E daí eu conheci um monte de gente legal, comecei a tomar vinho lá da região. Adorei aquele ali. Lá em Flores da Cunha. Em Flores da Cunha. Que é terra de Getúlio Vargas, inclusive. E aí a gente conheceu um pessoal ali, ficamos amigos. Tá? Vamos comprar um terreninho. Ele conheceu um dono de uma vinícola. Aí virou amigo. Viramos amigos. Aí vamos comprar um terreninho aqui em Flores para a gente construir uma casinha, para ter um lugar de férias. E aí a gente acabou comprando um terreno enorme numa área vinícola grande. E agora o projeto é abrir uma vinícola. Queríamos 1 hectare, compramos 11, numa área no meio do Vale das Vinícolas, lá de Flores da Cunha. E agora o projeto é abrir uma vinícola. Não sei quantos anos vai demorar, mas já tem as uvas sendo plantadas? Como é que não, tá por isso? enquanto não tem nada. A gente só comprou terreno e contratei uma arquiteta que estudou na Itália com um pessoal que constrói e reforma vinícolas. A especialidade dela é essa aí. Construção e reforma de vinícolas. Mas ela é brasileira? Ela é brasileira. E também ela tem curso de sommelier, de enologia. Vai prestar um assessoramento direto ela ali. Agora ela está cuidando dessa parte. A primeira coisa que vamos fazer, vamos plantar as parreiras, porque a primeira colheita útil mais ou menos demora entre 3 a 5 anos. Primeiro é tudo descartado. É isso aí, vamos ver. É um projeto a médio e longo prazo, mas um outro investimento num ramo aí que é um desafio diferente para vocês, né? É empolgante. Né? É empolgante. Tem um vinho nosso. Então já tem uma sementinha lá plantada, quer dizer, a área já está lá, já tem lá um investimento sendo realizado para futuramente... Não foi à toa lá atrás, incentivar o consumo de vinho no restaurante, tudo isso agora... Tá fechando... Daqui a pouco a gente vai servir a nossa própria marca no restaurante. Pensou? Que sonho, né? Vai verticalizando, né? Se você... A média de consumo de vinho no Brasil, se não me engano, é 1,3 litro ano por pessoa. Na Itália é 13, no Portugal 16. Para mostrar como pode crescer, né? Isso pode crescer muito. E sem considerar que é o tamanho da nossa população também, né? Comparando com Itália, com Portugal, quer dizer, nós temos uma população... Sim. Quando a gente se mudou para cá, 16 anos, eu lembro que eu ia no mercado e tinha um pedacinho assim com vinho, 4 rótulos de vinho francês a R$1.000, uma meia dúzia de garrafa ali e o resto do garrafão de vinho doce. E eu ficava louco, meu Deus, não vai dar para mim. Não vou conseguir sobreviver aqui. Eu ficava louco, sabe? E vem hoje. Tu entra em qualquer supermercado ali, a área de vinho é um corredor inteiro. Exato. Dos 2 lados, vinho do mundo inteiro. O mercado já com qualquer funcionários preço, especializados para te atender. Continua sendo caro comparado Sim, com a Europa, mas é muito mais acessível. Tu compra vinho por 30, 40 reais. Assim. Eu vejo pela minha casa. A gente também já passou ao longo desses anos a ter então essa cultura de consumir o vinho, de ter o vinho permanente. Então isso não existia antes. Isso já passou a ser rotina. Isso é um mercado enorme que vai crescer. É. E lá, quando a gente abriu o restaurante em Pomerode, ninguém acreditava na nossa ideia. Todo mundo ficava, não, o que tu vai fazer ali, na terra dos alemães, a cidadezinha pequenininha, tu vai jogar dinheiro fora, pá. E nós achávamos, não, mas eles não estão enxergando o potencial. Pomerode é uma cidade que está crescendo muito, está investindo no turismo e tal. Pomerode vai explodir. Os amigos, não, cara, o que tu vai fazer ali? Tentavam nos...
Na verdade, acho que em nenhum momento nós dois ficamos na dúvida que nós estávamos fazendo um bom negócio. Apesar de não ter sido tão fácil assim também no começo, porque Pomerode era 8,80, né? Então, tu passava um dia, 0 cliente. 2 dias, 0 cliente. Aí, no sábado e domingo, vinha 300 clientes. Sabe? Então, tinha muitos altos e baixos em Pomerode. Não era nivelado como é aqui em Blumenau. Então, a gente teve que se adaptar a essa realidade. A gente ficava ali dias inteiros fazendo nada, né? Mas tinha que estar aberto para atender só no fim de semana. Hoje ainda continua mais ou menos assim. Lá é mais no final de semana. Mas já ficou um pouco mais nivelado com a vinda de pessoas mais locais, um pouco mais, né? Mas esse foi... E tinha uma diferença estatística mensal muito grande também. Tipo, tinham 3, 4 meses do ano que eram muito, muito movimentados e tinha alguns meses que era muito parado. Então, nós tivemos que aprender, né? Como era, né? O primeiro ano, né? Tinha que fazer uma estatística de como ia ser, quando contratar, quando, né, dar férias, tudo, porque lá tinha muito disso. Isso já não tem em Blumenau. Em Blumenau é sempre mais ou menos regular, não tem esse pico tão grande de durante a semana para o fim de semana ou de um mês para o outro, né? E teve um momento aqui da conversa que o Giovanni falou se a sorte de acertar a escolha, né, a decisão. Vocês acabaram pegando um ponto... Eu trabalho em Pomerode, eu trabalho numa indústria de Pomerode, e vocês pegaram um ponto que agora teve uma revitalização daquele centro ali perto do teatro, da Schorstein, que atrai um público gigantesco o ano inteiro. Não só na Oster, não só em Oktober, ou né, que acaba indo para lá também, e tem no começo do ano. Então ali, assim, acertaram na mosca o ponto em Pomerode, né? Foi muito bem localizado. Foi mesmo. O restaurante nosso de Pomerode, se eu fosse hoje, o Museu do eu não Automóvel conseguiria mais hoje. Tem tudo Pelo tanto tá que crescendo valorizou ainda. ali, demais. o investimento que eu fiz na época eu consegui encarar, mas hoje eu não teria Tá como. vindo aí o Alice Park. O Alice Park. Sim, a Pomerode só tem a melhorar. A gente vê que está melhorando à noite e a gente tem a mesma convicção agora que o investimento que a gente fez no Rio Grande do Sul tem o mesmo potencial. Porque ali também está crescendo muito. Eles conseguiram um selo tipo DOC, sabe? O DOC italiano, essas denominações de origem que tem fora, na França, na Itália e tal. O Brasil conseguiu também. Eu não sei se já está sendo colocado nas garrafas ou vai ser... Mas é uma coisa que acabou de ser... Sim, mas vai ocorrer na sequência. Vai ocorrer. Vai chancelar essa produção. Né? Isso aí explode. Porque não sei se vocês lembram, quando a cachaça virou cachaça e parou de ser chamada de rum brasileiro, o fenômeno cachaça explodiu. Porque uma coisa é tu compra uma imitação de um produto, no caso, rum brasileiro. Sim, perfeito. Uma outra coisa é que tu compra um produto assistente, né? original, que é cachaça brasileira. O fenômeno da cachaça explodiu. Vende cachaça no mundo inteiro e a cachaça que custava 3 pila, hoje custa 70 reais. Exato. Tem cachaça de 500 reais. Inclusive, ela enobreceu, né? Exatamente. Se tu pensa, se alguém tivesse falado para ti há 15 anos atrás que a cachaça um dia ia custar 300 reais, tu ia dar uma risada. Sim. Isso como é que os bêbados vão fazer? Eu sou natural de Luiz Alves, que aqui é a terra da cachaça aqui na região, e é incrível tu pensar, o Edinho trabalha lá também e passa nos alambiques, se tu entra é isso, tu vê uma garrafa a 300 reais, tu não acredita. Tu vê, poxa... E hoje é presente, você dá de presente inclusive, exatamente. Embalagens bonitas. Foi feita uma modelagem total, né? O produto ele só mas melhorou, não né? é só dinheiro, não é só preço, Não, porque não, tem qualidade sabor, também. Tem qualidade, gente que faz umas cachaças sensacionais. Sim. Eu- Tem cachaça melhor do que alguns uísques corriqueiros de mercado, assim, Tem cachaça melhor que vários conhaques que tu pode comprar. E tu já avisou lá o teu fornecedor, a Herman, que tu é cliente e amanhã depois eles vão ser clientes de você? Já avisaste isso para eles? Não, ainda não conversamos sobre isso. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouco. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Eu só queria ainda comentar a pandemia. Como é que foi? Afetou muito os teus negócios? Como é que ficou? Como é que vocês se viraram durante aquele período tão difícil? Né? Dinheiro é com ela, as finanças. Como é que- Fala de comida só. Como é que foi, Márcia? Foi complicado. Conseguiram Foi manter complicado. a equipe mesmo assim? Ou tiveram que fazer desligamentos? Eu fiz na primeira semana. É? Eu não esperei.
Eu acho que, olhando para trás agora, eu acho que eu tomei as decisões certas na hora certa. Porque eu fiz desligamentos, mas eu fiz com compromisso de recontratação. Porque eu pensei... eu reduzi pela metade a equipe de Blumenau. Bem no começo, porque não tinha uma perspectiva de melhora rápida, né? Difícil, né? Então, eu desliguei a metade e quem eu pude colocar naquele sistema que ficava pelo governo, eu coloquei. Metade eu desliguei, sempre com a promessa de recontratação, porque assim, pelo menos, eles estavam garantidos. Eu não sei se comigo eles iam estar garantidos, né? Então, aí e deu tudo certo nesse sentido, mas foi bem complicado tomar decisões, mudar as coisas todos os dias, ver, cenário muito triste, né? sem saber como vai ser o amanhã, se vai estar aberto, se vai estar fechado. A nossa, vou dizer, sorte é que a gente já trabalhava com teleentrega, então era um canal que já estava aberto, a gente não teve que abrir esse canal, né? Então, a gente já trabalhava com teleentrega, então a gente focou na teleentrega. No começo eram muitas decisões, vamos fazer isso. A gente teve quando a pandemia aconteceu, quando ela foi anunciada no 17 de março, que eu nunca vou esquecer essa data, nós estávamos na primeira semana da Osterfest em Pomerode. Então eu tinha muito estoque de tudo, né? Claro, eu não compro estoque para mais de uma semana, só que o estoque de uma semana para a Osterfest vai durar quanto tempo aqui durante uma pandemia, né? Então, eu lembro que eu fiz em torno de 4.000 bolinhos de carne com os hambúrgueres daquele fim de semana, porque além do restaurante, nós tínhamos a casinha de hambúrgueres, né, dentro da festa, né? Então, tudo isso ficou assim. Então, tudo isso na segunda-feira a gente já começou a fazer, e depois eu ia fazer compras. Nas primeiras semanas, eu ia fazer compras em Pomerode, no meu restaurante em Pomerode. Então, o grande estoque que tinhas lá em... Lá fechou. Lá nós fechamos por 72 dias. Porque lá o público é turista. Não tendo turista, nós não teríamos público para abrir. Então, lá os funcionários entraram todos naquela licença e a gente fechou. Então, quando abria sábado, abria domingo, abria segunda, abria terça, não questionamos. Lá a gente fechou e ponto. Né? Aí a gente se concentrou na teleentrega aqui. Então, tentamos, né? Fizemos... porque eles... Não sei se vocês lembram, mas no começo era... vai abrir, mas com aquelas restrições. Então, a gente preparava todo o restaurante para aquelas restrições, mudava tudo, levava a mesa para cima, arrumava, tirava a toalha, botava isso, botava aquilo. Aí, de repente, no dia seguinte... nem vai abrir assim, vai fechar completamente. Aí a gente tinha feito tudo aquilo. Aí no dia seguinte, o que vai acontecer? Então a gente pensava, como vamos trabalhar? Então era uma decisão. As incertezas eram muitas. Era uma decisão todo dia. É. Até a gente trabalhou muitos meses assim com a incerteza e tomando decisões diárias de como fazer, como mudar, o que aumentar, o que diminuir. E fomos até um ponto que eu disse: agora eu não quero fazer mais nada, eu não vou fazer mais nenhuma promoção, não vou mudar mais nada, vai ser assim até isso acabar. Né? Então a gente abria nos dias que eles permitiam, mas assim, eu lembro que a primeira semana que a gente pôde reabrir depois da pandemia, a gente teve um sábado à noite com uma mesa. Caraca, no sábado à noite. Um sábado à noite. Você pode imaginar a tristeza que é um restaurante Total. Com 120 lugares, com uma mesa ocupada? O teu prejuízo é iminente, porque se você mantém fechado, não teria essa questão. Quer dizer, você faz toda uma estrutura para uma mesa. Então, tinha uma... Né, depende, porque tinha época que abria no fim de semana, tinha época que podia abrir só até às 6. Então, assim, às vezes... Com polícia, com vigilância. Às vezes era melhor estar todo fechado, pelo menos a gente sabia o que fazer, né? Mas assim... Porque o pessoal também estava receioso. Aí eu vou para o restaurante, daqui a pouco eu não consigo nem permanecer, tem que fechar e não sei o quê, tem que ir cedo, porque fecha logo e tal, então... Né, gerou uma confusão total, essa era é a uma verdade, confusão né? na nossa mente, era uma confusão na outra, nossa casa. Vamos ser sinceros, independente de esfera, que o país está tão rachado com essa questão da política, mas independente, as esferas governamentais não conversavam nitidamente. Você tem uma decisão local, uma decisão estadual, uma decisão nacional, e aí uma tal de controvérsia. procurar o que estava acontecendo. Exato, e aí evidentemente que nós pagamos o preço. A gente estava perdido no meio de tudo isso. Exato, a gente ficava perdido, sem nenhum apoio, perdido, né? Apoio situação difícil, né? Financeiro do governo, nenhuma. Aí eles parcelavam, teve um período que parcelaram o Simples Nacional, mas parcelar ajuda o quê? Né? Não, a gente ofereceram dinheiro, aí depois botaram o dinheiro no banco e no mesmo dia tiraram o dinheiro de volta. Era aqueles financiamentos para que ofereciam. Aí né, primeiro era 100 mil, alavancar. depois 50 mil, depois 25 mil, depois botaram 15 mil
num dia e de tarde tiraram de novo os 15 mil. Era uma confusão. Não é à toa que, inclusive, no ramo de vocês, restaurantes tradicionalíssimos fecharam. É. Inclusive, no Brasil tem vários exemplos nesse sentido aí que não É aguentaram. que eu entendo, porque é fácil se capotar. Porque um restaurante, se tu fica uma semana, 2, sem movimento, a tua conta vai para... Um restaurante aberto custa 2, 3 mil reais por dia. Tu fica 30 dias fechado, tem 100 mil reais de prejuízo. É fácil se capotar. Tem todo o preparo, né? Quer dizer, vocês têm ali toda uma preparação antecipada que quando o cliente chega já tem todo um bastidor ali que tem que estar pronto. Quer dizer, mercadoria e aí, de repente, perecível, o cliente não chega, né? Imagina aquela noite de uma mesa no sábado à noite, se desanima. Nossa. Que não é brincadeira, né? Você É. olha um para o outro e diz, olha, o que nós vamos fazer daqui por Exato. diante, né? Né, Se tu tem uma loja de sapato, tu não vende o sapato hoje, tu vende o sapato amanhã, Exato. tu vende o sapato mês que vem. Mas se Exato. tu comprou uma face, cara, tu tem que vender ela hoje, máximo amanhã. Claro, perecível, né? Outro dia eu tenho que jogar fora, não tenho o que fazer. E aí isso é praticamente tudo que tu tem no restaurante é assim. Se tu não vende, aí além de tu não faturar, tu tá perdendo dinheiro, que é as duas coisas. Tu vai nas duas direções piores possíveis. Tu não fatura e além de não faturar, tu tá jogando dinheiro fora. Exato, sem É dúvida. fácil assim, se capotar. A pandemia era uma prova de fogo. Tipo assim, era um teste de sobrevivência mesmo. Por isso que depois a gente ficou muito corajoso, né, Giovanni? A pandemia deixou a gente muito corajoso depois. Você porque ficou a gente corajoso. Eu inconsciente como sempre. Porque depois a gente pensava assim, se nós não falimos na pandemia, a gente não vai mais falir. Então vamos poder fazer esse investimento, vamos poder fazer aquilo e outro, sabe? Ô, Márcia, e dessa união com esse italiano aí, o que surgiu aí? Como é que é o nome do filho? Como é que é? Tem... Stefano, que é italiano também, que nasceu lá, né? E Sofia. Olha ali, ó, mostra para nossa câmera ali, ó. O Stefano e a Sofia. Aqui, ó. Essa aqui? Lá em casa temos os homens, que são italianos, e as mulheres, que são brasileiras. Ela nasceu no Brasil e Ela ele nasceu na aham. Itália? É? Sim. Fizeram questão dele nascer na Itália. Meu filho Napolitano. Meu filho é nato in un posto bellissimo, su, na montanha lá de Napoli. De um lado tem o Vesúvio e o mar, e do outro lado o Estádio São Paulo, que hoje se chama Estádio Diego Armando Maradona. Era um lugar dos deuses. Onde meu filho nasceu. Se Deus quiser, ainda vou lá visitar. Acho maravilhoso e gosto muito disso. Então, essas duas sementinhas estão aí. Então, um italiano e uma brasileira. Márcia, fechando basicamente nossa entrevista, o que representa para ti toda essa jornada? Você que saiu de Blumenau, vai à Europa tentar novos caminhos, quebrar paradigmas na tua vida. Tanto fizeste, tantas funções. Conheces o italiano, formas a tua família, voltas à tua cidade, formas um estabelecimento que hoje é um orgulho muito grande. Como é que é olhar para trás e ver tudo isso? É o que tu falou agora, um orgulho. Eu sou muito satisfeita com o que a gente conquistou até hoje, com o que a gente fez. E esses caminhos você recomenda, tudo que você fez, esses passos de poder sair da tua zona de conforto, correr atrás dos seus sonhos, para quem está nos assistindo? Como eu tinha um professor da universidade que falava que a gente não pode passar a vida sem ter tido uma experiência na Europa. Eu levava isso muito a sério. E assim eu falo para todos. E o que o Giovanni representa na tua vida? É o amor da minha vida, né? Parece que nós fomos destinados, né, a se encontrar lá. Giovanni, e para ti, esse bom italiano que rodou o mundo, que passou por tantas situações que dá para ver claramente que isso é uma coisa que tu não tens, é acomodação, né? Eu tô aqui, lá no início, olhas para tua mãe e digo, olha, não passo mais aqui de pijama, vai para a Inglaterra, falar um idioma que jamais tu imaginava, passar tanta dificuldade, começar com trabalhos que talvez tu jamais pensasse na tua vida que um dia tu ias fazer, mas isso tudo moldou o teu caráter, moldou a tua personalidade, conhecesse a mulher da tua vida e viesse parar no Brasil. O que falar disso tudo? Que eu ainda não me encontrei. Quando eu vejo alguém que já tem as ideias claras, o que vai ser, que ser na vida, que ele já planeja, ela gosta de planejar, né? Eu odeio planejar. Eu planejo escondidinho. Eu não consigo planejar. Se tu quiser fazer um convite para mim, tem que ser no máximo até semana que vem. Imediato. Ali para frente eu já não consigo mais me garantir. Eu não consigo, sabe? Eu entendo que seja necessário, mas é difícil. Eu fico nervoso com coisas a longo prazo. E depois eu não consigo me acomodar.
Eu não, sabe, eu tô Vive muito momento, né? Eu tô sempre procurando uma nova coisa para fazer. Eu sempre digo, eu ainda não achei o meu caminho. Quando eu vejo uma pessoa focada, sabe? Porque se tu é uma pessoa de sucesso, um músico talentoso, alguém que dança, aquilo ali começou quando eu tinha 6 anos, fez aquilo ali a vida inteira e chegou a ser um fenômeno naquilo ali. Eu fico admirado com isso. Que tu consegue ter porque para mim é sorte também. Você cruzar com aquilo que você se apaixonou tanto por aquilo ali que você diz, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida, né? Eu não tenho isso aí. Eu me apaixono de tudo, continuamente, e sempre se tem uma coisa assim legal que tu me oferece, eu topo, sabe? Mas vive com intensidade, né? Sei lá, isso não sou eu tenho que dizer. E o que a Márcia representa na tua vida? É o meu gancho, assim. Teu porto seguro? Com certeza. E o Brasil? O Brasil eu tenho sempre uma lota, assim. Tenho sempre um ódio e amor contínuo. Tem momentos que eu gosto, que estou feliz aqui, e tem momentos que me irrita de estar aqui. Mas é sempre pela mesma questão. Que não é que eu digo, eu não quero ir embora, quero voltar para a Itália. Não, eu nunca penso em voltar para a Itália. Eu penso em outro lugar que eu nunca fui, para ter uma experiência nova. Tu tens isso dentro de ti ainda, é? Sempre. Eu não Tá sossego. faltando no México ainda, né? Que era o sonho lá. Ela sabe, de vez em quando aparece ali, vamos se mudar para a Austrália, põe pilha, isso aqui vai. Vamos se mudar para o Canadá, vamos para uma época... No começo da pandemia, o Giovanni queria ir para o Canadá. Vamos para o Canadá. Ele queria ir para o Canadá. Comecei a pesquisar restaurantes, coisas, para ver se a gente tinha negócio aí. Passagem barata para o Canadá. Aí uma época eu queria ir para Costa Rica, aí, cara, foi super divertido. Estavam aí uns amigos, nós queríamos, vamos para Costa Rica. Aí tu entra no site ali, tu compila um questionário, né? Aí tu escreve lá, o que tu quer ser? Aí tinha astronauta, sabe, mágico, um monte de coisa, profissões bem estranhas, assim, alquimista, tá? Aí meu amigo, cara, eu vou botar astronauta, cara, se eu for pra lá. Eu já pensou um astronauta na Costa Rica? Ai, que loucura. Mas, Edinho, é isso. É o casal maravilhoso. A gente pode conhecer a simpatia, a abnegação, a vontade, o nível cultural diferenciado, a experiência. O Giovanni é um cidadão do mundo. A Márcia com uma experiência europeia fantástica. E não é à toa o prazer que a gente tem aqui em Blumenau de poder ter um envelhecimento desse nível e exatamente com essa presteza que eles se possibilitam. Tudo é visto com muita clareza, com intensidade, com amor, com aquilo que fazem. E esse é um dos segredos do empreendedorismo, né? Realmente se preparar para fazer aquilo que você pensa e fazer com abnegação. Realmente se dedicar de coração e fazer o seu melhor. E está aí a receita do sucesso. Eu acho que cumprimos com o objetivo, né, de trazer a história desse restaurante aí que tem tantos anos na nossa cidade, agora na cidade vizinha, em breve aí com empreendimento no estado vizinho, mas mostrando para você, empreendedor, você que sonha em empreender, você que sonha em ter seu negócio, como é possível, ao mesmo tempo, planejar e ao mesmo tempo ser imediatista, ao mesmo tempo botar o sonho, né, realizar o seu sonho e ao mesmo tempo deixar acontecer e cumprir com as oportunidades que surgem. Então aqui está um grande exemplo, um casal sensacional que sobretudo soube empreender em família, né, mostrou como é possível o equilíbrio entre a contadora e o italiano que é especialista em gastronomia. Então você consegue somar isso e ter uma fórmula de sucesso. E você que está nos assistindo, que deseja botar seu empreendimento na prática, deseja ter o seu sonho realizado, se inspire nesse casal, continue nos seguindo, mande sugestões. Aqui tá, esse programa é feito para você, para ajudar você a achar o seu caminho, ajudar você a tirar suas dúvidas e empreender, seja no nossa cidade, no nosso país ou até lá fora, como foi o exemplo desse italiano que encontrou em Londres o amor da sua vida e empreendeu no Brasil. Então, eu já vou me despedindo, agradecendo a sua audiência, lembrar Melhores Imóveis, a imobiliária que vai atrás do melhor imóvel para você. Você quer comprar, vender, você quer alugar, procure o Diego e o Jason, passa as características, diga o que você busca, que eles encontram para você. Lembrar de você nos seguir nas redes sociais,
curtir aqui no YouTube, curtir o vídeo, compartilhar. Isso nos ajuda a chegar muito mais longe, né, Sheila? É isso aí. Nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Você nos encontra lá por No Topo Podcast. E o nosso Media Kit, ele já está disponível. Esse mês a gente tem o grande prazer, ainda não está 100%, mas está chegando patrocinador novo, já tem gente nova, marca nova colando aqui conosco. E nos procure, nos chame lá no inbox do Instagram, @NoTopoOficial, e nos peça, diga que você tem interesse em realmente patrocinar o programa, e a gente vai encaminhar o nosso Media Kit e você vai ver que realmente existe um pacote que se enquadra dentro do plano de marketing da sua empresa. Então, cole conosco que realmente você não vai se arrepender. Muito obrigado a todos e até um próximo episódio. Márcia, tua despedida. Microfone e câmera para você poder se despedir. Novamente agradecendo honrosamente a tua presença aqui e as tuas considerações finais. Eu que agradeço a chance de estar aqui. Foi muito legal compartilhar a nossa experiência com vocês. Espero que tenha ajudado alguém de alguma maneira. Beleza. Giovanni, da mesma forma, agradecendo muito a tua presença. Não, eu que agradeço. Na verdade, eu queria dizer isso aí. Eu tenho que agradecer mesmo ao Brasil, porque aquilo que a gente conseguiu aqui, que conquistou aqui, eu jamais teria conseguido na Itália. O Brasil tem problemas, tem muitas contradições, mas aqui tem oportunidades. Aqui, se tu tem uma boa ideia e um pouquinho de dinheiro, você consegue mudar totalmente a sua vida, que aconteceu conosco. Que a gente veio aqui com as economias de alguns anos de trabalho duro fora. Naquela época, a Libra valia, como hoje, bem mais que o real. Então, a gente converteu e teve uma graninha aqui. A gente teve um dinheirinho e uma boa ideia. Começamos do zero e tem poucos países onde tu consegue, né, transformar um pouco de dinheiro em uma boa ideia, numa mudança de vida radical. Tem dias que a gente nem acredita o quanto longe nós chegamos, sabe? Tá, eu queria agradecer a todos. Maravilha. Que Deus abençoe e ilumine vocês, que possam continuar em frente com essa união, com essa força, com essa vontade, gerando oportunidades para tantas famílias também que dependem de vocês, gerando esse cardápio maravilhoso para os clientes que tão bem conhecem. Quem não conhece vai ter aí, quem sabe, então, logo uma oportunidade de poder conhecê-los, que a gente possa aqui vislumbrar bons ares com esse programa e, acima de tudo, que vocês possam continuar a sua peregrinação por esse caminho de sucesso. Tá? Muito obrigada. Obrigado. E a você que esteve conosco, muito obrigado, carinho, sempre. Né? Esse programa é feito para você, é feito com você. Você participa, você interage, você compartilha nas redes sociais, você nos apoia. E é dessa forma que nós vamos interagindo e mostrando sempre o que é de melhor. As boas experiências, os profissionais competentes, os empreendedores que fazem a diferença, muitas vezes anônimos, atrás do seu negócio, mas que através das nossas câmeras conseguem, né, ser ilustrados e reconhecidos acima de tudo. Então esteja sempre conosco, esteja no topo, que com certeza você vai estar muito bem. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!